Nossa, mas que notícia incrível que eu vi aqui no Mundo em Revolução pelo Peter, né? O, o Peter ele fez a construção da narrativa dos fatos do ataque russo, né? E ele disse o maior detalhe, que não tinha, eu acho que era os ATACMS, ou um míssil, não, os calibres da Rússia, que é um míssil extremamente importante que eles usam. Eu não sei se é mais potência, mais precisão, mais força. E a Rússia ela tinha um ataque para atacar os Patriots da Ucrânia. E o Ancapsu, o Peter, né, ele fala que tem entre 3 a 10 ataques ucranianos, né? Ele falou que os Estados Unidos tem, acho que é mil e poucos que vão ser descartados, né? Seria muito bom, né, dar esses ataques aos ucranianos, né? A Ucrânia deveria talvez fazer mudança nos ataques, deixar uma boa quantidade para proteger toda a Ucrânia, né? E fazer ataques maciços onde os russos invadiram a terra deles, que eles não podem atacar a Rússia, né? Mas a Ucrânia está desenvolvendo própria tecnologia para arrebentar com os russos. E é uma questão inquestionável. A Ucrânia vai ter que arrebentar a Rússia, vai ter que destruir a Rússia. Mas voltando aqui à questão aqui, os ucranianos, né? Eles sofreram um ataque. O plano dos russos não deu certo, né? Porque eles estavam querendo destruir os Patriots e provavelmente não deu certo porque a Ucrânia destruiu os mísseis que eu falei o nome aqui, como fala, os mísseis russos, né? Que é um dos mísseis, os Kinjals, um dos mísseis importantes russos, né? Então, provavelmente a espionagem ucraniana sabia tudo disso e interceptou no momento chave os mísseis que iam chegar, acho que era na Crimeia, né? E eles tomaram essa ação, né? Já sabendo que isso ia acontecer, porque no Natal aconteceu a mesma coisa, né? E a Rússia tinha um novo alvo, a Rússia estava tentando ter um alvo militar, né? Porém, provavelmente veio os F-16, eles já sabiam do navio, eles sabiam dos ataques, eles sabiam de tudo e a Rússia apanhou. Se a Ucrânia tiver superioridade aérea, acabou para a Rússia, acabou a guerra, acabou. A Ucrânia ela só precisa de ter uma grande produção de mísseis balísticos e mísseis e ter uma produção talvez de 3 mísseis intercontinentais por mês, né, para se preparar contra a Rússia, né? E, na minha opinião, eu acredito que a Ucrânia deveria até fazer projeto de enriquecimento de urânio, se encher de bomba nuclear, se encher de bomba nuclear e falar: e aí, Rússia, agora eu estou preparado, e vocês, né? Ah, antes do Putin cair, porque se eles tiverem bomba nuclear, acabou a confusão, acabou a confusão. E se a Ucrânia não tiver bombas nucleares, né, e infelizmente isso é impossível, né, porque eles estão focados totalmente no front, lá que os russos invadiram a Ucrânia, eles vão ter que destruir a Rússia toda, eles vão ter que invadir a Rússia, fazer o que Israel está fazendo na faixa de Gaza e fazer um pouco além, tomar conta do território russo, né? E não permitir nenhum tipo de criminoso ascender ao poder, né? Colocar todos os militares como prisioneiros de guerra lá na Rússia, lá que sobreviveram e estavam na guerra, né? E botar o Putin para, como fala, reconstruir, literalmente reconstruir a cidade se eles conseguirem pegar o Putin vivo, né? Ele virar, como fala, ajudante de pedreiro lá na Ucrânia, né? Né, mas eu já estou pensando como ditador, pegar a família dele e mandar carregar a linha, carrinho de areia e pedra. Voltando à questão aqui, foi uma coisa sensacional e provavelmente a gente vai ver a, a Ucrânia vencer, né? A Ucrânia está a um passo de vencer, porém, vendo tudo que o Peter falou, né, a Ucrânia precisa de 200, 300 F-16 e precisam de acho que é 1.000 ataques que ele falou que vão ser descartados lá nos Estados Unidos. O,
A Ucrânia precisa de ter superioridade aérea e precisa de ter a sua própria industrialização de mísseis. Eu queria ser rico para abrir uma empresa de míssil lá para a Ucrânia, né? De míssil, de armas inteligentes que pode ser operada à distância, né? Para a proteção dos soldados ucranianos, né? E também para a proteção da população ucraniana, né? Então eu realmente fiquei feliz, eu estava extremamente chateado pelas notícias que o Peter estava dando sobre a Ucrânia, mas agora eu novamente estou vendo uma luz no fim do túnel e estou vendo que a Ucrânia tem grandes possibilidades de retomar seus territórios, mas a grande questão é, quando tomar os territórios, o Putin vai fazer um ataque com toda a força contra a Ucrânia, né? E o Putin vai cair e a Ucrânia vai ter que invadir a Rússia para trazer paz na Rússia, né? Não pode deixar o monstro russo ferido. E se o Putin cair, né, vai aparecer um monte de cara pior do que ele, igual aconteceu no Iraque, né? O Saddam Hussein era um lixo humano, meu pai gostava muito dele, né? Porém, ele punha ordem no caos lá do Oriente Médio, e quando ele caiu, ele, o Ammar Gaddafi, eu acho que outros ditadores, ficou um vácuo gigantesco no Oriente, né? E não pode, né? E aí pessoas atrás da mídia, pessoas extremamente ricas no Oriente, começou a fomentar a guerra contra os Estados Unidos, agora eles estão fomentando guerra contra Israel, né? O que acontece? O Ancapos falou que a gente está encaminhando para a Terceira Guerra Mundial porque está todo mundo escalando, né? Mas ele apresentou os fatos lá. Se o Israel não se unir com a Ucrânia contra a Rússia, né, e o Ocidente não se unir com a Ucrânia contra a Rússia, e tirarem o Putin do poder e não acabarem com essas pessoas que são responsáveis de todos esses conflitos, né, que financiam dinheiro, depositam dinheiro na conta bancária de pessoas para fazer esses conflitos armados, isso não vai acabar, né? E se eles quiserem acabar com o conflito, precisamos de guerra para ter paz. Olha que situação horrível que a gente está. Mas voltando aqui à realidade, fiquei realmente contente de que a Ucrânia tá vencendo, né? O povo ucraniano não fez nada, né? O povo ucraniano vivia dentro da sua democracia e a coisa mais horrível aconteceu. Morte de pessoas por... Qual o motivo? Qual que é o motivo da Rússia invadir a Ucrânia, né? Não seria muito melhor o Putin chegar num acordo com a Ucrânia, devolver a Crimeia, como fala, ajudar a Ucrânia no que fosse preciso, fazer acordos econômicos, fazer uma guerra financeira, do que colocar vidas por pura loucura da grande mãe Rússia, né? Seria muito mais bonito, né? E o próprio Japão, após a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram o maior trabalho para fazer a maior guerra contra os Estados Unidos, que é uma guerra econômica. Tanto que quando os Estados Unidos estava quebrado, o Japão ofereceu dinheiro para os Estados Unidos, né? O povo japonês foi massacrado pelos norte-americanos, mas eles, como fala, eles mostraram que eles têm honra, né? E todos nós precisamos mostrar que temos honra, né? No Ocidente. As pessoas são livres, mas o Ocidente precisa ter homens, né? Falou aí para vocês, pessoal.